Olá, pessoal, tudo bem? Foi assim que Schilder dividiu o preparo do canal, Cleaning and Shaping. Vamos trazer isso para o português, limpeza e modelagem. Vejam esse canal médio vestibular de um molar inferior. Ele apresenta a sua curvatura clássica e também uma conicidade bem definida. Seria isso aqui. Observem que eu tenho uma situação muito semelhante a essa. Curvatura clássica de uma raiz médio-vestibular do molar inferior, canal com a conicidade também bem definida. O que nos cabe aqui? Fazer a instrumentação do canal preservando a sua conicidade. E por que devemos preservar a conicidade do canal? Por uma razão bem simples, porque os cones de gutapercha que vamos usar para fazer a sua obturação são, como o nome diz, cônicos. Agora vejam o canal do molar vizinho. Ele não apresenta o formato cônico, e sim de uma fita, de uma tira. Você poderia usar um cone cônico. Eu faço isso de propósito, eu uso essa redundância de propósito. Você poderia usar um cone cônico de gutapercha para obturá-lo? Não, porque não é cônico. Então, percebam o seguinte: o grande objetivo da modelagem é modelar o canal. E, nesse caso, modelar significa preservar ou criar uma configuração cônica, um formato cônico para o canal, pela razão que acabou de ser exposta. Então, nesse caso, nós vamos fazer um preparo desse canal, uma instrumentação desse canal, vamos fazer a sua modelagem, que deverá obter, na sequência, então, um formato cônico. Vamos, então, fechar o raciocínio criando uma imagem para esse momento. E essa imagem será uma frase. O objetivo da modelagem é modelar, nada mais. Mas precisamos entender esse nada mais. Quando você fala de instrumentação do canal, não está implícito que você está dando uma forma a esse canal, seja ela cônica, cilíndrica, o que for. Você está instrumentando o canal para efeito, por exemplo, de remoção do seu conteúdo. É justamente por conta disso que precisamos atrelar à modelagem o aspecto limpeza. Trata-se, portanto, como todos sabemos, de limpeza e modelagem, ou como alguns preferem, modelagem e limpeza. É por isso que eu prefiro particularmente falar preparo do canal. Quando falamos em preparo do canal, tudo mais fica subentendido. Quando eu falo de preparo do canal, estou falando de acesso, instrumentação, irrigação, medicação intracanal, ações que se juntam e se somam para dar também uma forma ao canal. Qual? A cônica, mas, sobretudo, de remoção do seu conteúdo. Por isso que, para mim, o tratamento endodôntico se divide em duas etapas: preparo e obturação. Dito isso, vamos ver essa questão um pouco mais de perto. Como acabamos de dizer, nós precisamos fazer a limpeza e a modelagem desse canal. Vejamos um exemplo como esse aqui. Canal com polpa viva. Digamos que fosse possível remover
esse conteúdo sem qualquer ação mecânica, sem qualquer instrumentação. Digamos que isso fosse possível. Você removeria esse conteúdo. E digamos que isso fosse também possível nessa condição. Agora, no mesmo paciente, no central vizinho, um canal com polpa necrosada e lesão periapical. Digamos que também aqui fosse possível remover esse conteúdo sem qualquer ação mecânica. Fazer a sua limpeza sem qualquer ação mecânica. Feito isso, removi o conteúdo do canal, seja polpa viva ou polpa necrosada, fiz o processo de limpeza, de remoção do seu conteúdo sem uma ação mecânica. Eu precisaria ainda modelar esse canal? Ou, no caso, modelar esses canais? Não. Porque, vejam, eles já têm, de maneira bem definida, o formato cônico, naturalmente cônico. Se modelar é dar uma configuração cônica, no caso da endodontia. Se modelar é dar um formato cônico aos canais. Esses canais já possuem esse formato. Então, em termos de modelagem, eu não precisaria fazer mais nada. E se eu pensasse em termos de obturação, poderia obturar? Sim. Porque, vejam, eu posso colocar aqui um cônico tapecha, esse de menor calibre, porque a sua porção final é menos volumosa. Esse aqui exigiria um de maior calibre. Então, observem que a obturação também poderia ser feita sem qualquer modelagem. Você faria, então, aqui, por exemplo, a condensação lateral com cones acessórios, cimento obturador. Você poderia optar por uma obturação com cone único e, naturalmente, escolheria com conicidades diferenciadas. Você poderia fazer, por exemplo, a técnica híbrida de Tagger, inicialmente com os cones nessas condições, e, na sequência, a sua plastificação. Então, observem o que nós estamos querendo dizer. É especificamente falando com relação à modelagem, o que ela significa. Vamos ver isso agora de uma outra maneira. Eu vejo aqui um canal cônico, paredes que convergem em direção ao ápice radicular, então a conicidade bem acentuada, bem definida. E eu vou usar nesse canal um instrumento também cônico, até porque os instrumentos são fabricados em função dessa conicidade que vemos, da conicidade pela qual observamos os canais, particularmente no plano mesodistal. Então, observem que, como já vimos, paredes do canal que convergem, que afunilam em direção ao ápice, como também acontece com o instrumento. Ele é mais calibroso aqui e menos aqui, ou seja, também vai diminuindo o seu diâmetro em direção ao ápice. Então, eu vejo aqui conicidades do instrumento e do canal compatíveis uma com a outra, até porque, como já disse aqui, todos nós sabemos, os instrumentos são fabricados em função da conicidade dos canais. Então, aqui eu posso fazer a modelagem desse canal, porque esse instrumento tem a sua conicidade compatível com ela. Se eu pensar em avançar um pouco mais, como se daria essa relação? Se eu fizer isso aqui, eu agora estou com o instrumento posicionado dentro do canal sementário até o fórum apical. Então, observem que, se eu pensar em termos de modelagem, talvez não seja possível isso acontecer. Porque agora eu tenho um canal que, como todos nós também sabemos, apresenta uma conicidade no sentido inverso.
Se aqui as paredes convergem em direção ao ápice, aqui essas paredes divergem em direção ao ápice. E esse instrumento não altera a sua quantidade. Portanto, fica muito difícil, pelo menos isso, imaginar modelar essa porção do canal, ou seja, o canal sementário, porque a conicidade do instrumento que você usa não é compatível, não vai no mesmo sentido da conicidade do canal sementário. Então, vejam como isso fica bem definido nessa condição. Conicidades diferentes. Esse instrumento consegue tranquilamente modelar essa porção do canal, mas não conseguiria fazer essa modelagem pelas razões já colocadas aqui. Portanto, falar em modelagem foraminal, isso não existe. Não existe. Não há como fazer modelagem foraminal, independentemente de que se isso seria uma postura correta ou não, porque não seria. Mas, independentemente disso, não é possível fazer modelagem foraminal. E é interessante comentar que, há algum tempo, eu fiz um comentário com um colega, pela forma como ele abordava esse tema, estaria equivocado. Ele, 2 dias depois, lançou uma live para explicar que ele não fazia modelagem foraminal. Ele disse, não, eu não faço modelagem foraminal, eu faço remodelação foraminal. Ora, ele faz remodelação de uma coisa que não foi modelada. Ele faz remodelação de uma coisa que não é passível de modelagem. Portanto, essa expressão é mais equivocada ainda. Então, para resumir, quem ensinou ou ensina modelagem foraminal, quem ensinou ou ensina remodelação foraminal, não sabe o que está dizendo. Está ensinando o errado, porque isso aqui não é passível de modelagem, remodelação, que seja. E não haveria por que fazer essa modelagem ou remodelação. Nós já entendemos por que o canal dentinário é modelado em função, entre outras razões, do uso de cone gutta-percha. Se o canal for obturado com a técnica de plastificação de gutta-percha, ele precisaria de modelagem? Ele precisaria de formato cônico? Não, não precisaria. Então, nós precisamos entender o que significa, de fato, modelagem, remodelação ou qualquer outro procedimento que se faz em endodontia. Então, para fecharmos esse raciocínio, para fecharmos essa parte, vejam o título desse trabalho, Influência da instrumentação do canal sementário. Esse é o título original da dissertação de mestrado de Paula Brandão, uma orientanda minha no mestrado. Mas veja como ele foi publicado. Influência da ampliação foraminal. Por que isso? Porque as revistas, os periódicos, não aceitavam a expressão instrumentação do canal sementário, porque ela não é comum, ela não existe. Então, isso, claro, que nos incomodou bastante, mas tivemos que aceitar. E foi por essa razão que, na sequência, publicamos esse artigo aqui. Instrumentação do canal sementário, um novo conceito, sobre o qual já falamos, para que nós pudéssemos criar, digamos, é como se fosse uma jurisprudência, para que essa expressão, que é mais adequada, pudesse, então, ser utilizada quando nós nos reportarmos à instrumentação daquela porção final do canal, a instrumentação do canal sementário. Ainda temos alguns pontos para abordar. Ainda temos que falar, por exemplo, das substâncias químicas auxiliares do preparo do canal, como também da obturação. E aí, sim, o que não utilizamos até agora, casos clínicos,
nós faremos nos nossos próximos vídeos. Apresentaremos isso apoiados em casos clínicos, casos de consultório. Até lá!